Alguém pode, por favor, me dizer que time foi aquele que entrou em campo ontem contra o Corinthians? Sim, porque o Flamengo não era. Aquele time ali não é o Flamengo que eu estou acostumado a ver de 2023 para cá. Não, não era. Então, que time era aquele que entrou em campo contra o Corinthians? Um time que foi amplamente dominante durante quase o jogo todo. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão, queridão, nesta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Ontem, nós tivemos o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, entre Flamengo e Corinthians, jogando para 47.052 torcedores, graças à ganância da nossa diretoria rubro-negra, no Maracanã, bem mais vazio do que a gente tem o hábito de enxergar em jogos do Flamengo, a equipe do técnico Felipe Luiz mudou totalmente. Vão me perdoar, mas a comparação é impossível. Parecia o time do Jorge Jesus. Jogava tão bem, pressionava tanto, que parecia o time do Jorge Jesus. Sinceramente falando, qualquer coisa que a gente falar hoje vai extrapolar a razão, porque a gente só tem um jogo. Eu não sei se o trabalho do Felipe Luiz vai seguir nessa tocada que foi de ontem, se vai melhorar ou se vai piorar. O que eu sei é o que eu posso falar sobre o jogo de ontem. E o jogo de ontem parecia que tinha sido um jogo preparado pessoalmente por Jorge Jesus. O time do Flamengo apresentou um perde-ganha sufocante na equipe do Corinthians. O Flamengo não deu paz para a saída de bola do Corinthians. O Corinthians não viu a cor da bola. E o Flamengo sabia exatamente o que fazer quando recuperava a bola do Corinthians. E olha, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco recuperações de bolas, não. Foi o tempo todo. Claro, nem tudo foi flores. O Flamengo também passou por alguns maus bocados e o placar ontem foi muito pequeno por tudo aquilo que o Flamengo produziu. Daria até para ter uma cobrança mais forte em cima do trabalho do Felipe Luiz, se esse não fosse o primeiro jogo do Felipe Luiz. O time do Flamengo cansou ontem, no final do primeiro tempo, e cansou demais da metade para o final do segundo tempo. Isso, é claro, graças à marcação sob pressão imposta na equipe do Corinthians o tempo todo. E todas as vezes que o Flamengo caiu de produção por cansaço, o Corinthians cresceu e levou perigo ao Flamengo, sim. Em pelo menos duas oportunidades, o Corinthians poderia ter feito o seu gol e empatado o jogo, tirando todo o brilho da equipe do Felipe Luiz ontem. Mas a gente tem que levar em consideração que o Felipe Luiz teve um treino só com essa equipe e que essa equipe ela já vem em frangalhos físicos há muito tempo. Fábio Maceredijan, preparador físico-chefe da comissão técnica do Tite, destruiu os jogadores rubro-negros. Então não dá para pesar na crítica em cima do Felipe Luiz pelas situações de jogos acontecidas ontem. Eu acho apenas que dentro do maravilhoso trabalho do Felipe Luiz, que foi inclusive reconhecido pelo Gerson, quando o Gerson diz que o treino foi muito em cima daquilo que o Felipe trouxe do Corinthians. Lembra que eu falei para vocês, treino em 2 períodos, não necessariamente em 2 períodos do dia, mas 2 períodos de treino, um treino tático e um treino teórico. Aquele treino teórico onde se passa tudo para os jogadores sobre a equipe adversária, sobre como neutralizar a equipe adversária. Pois é, o Gerson disse que esse treino foi fundamental para eles poderem fazer aquilo que eles fizeram ontem. Só achei que o Felipe Luiz demorou muito nas substituições de alguns jogadores. O Alexandro, por exemplo, depois dos 20 minutos do segundo tempo, morreu. Jogou demais o Alexandro. Fez o gol que nos garantiu a vitória e foi importantíssimo trabalhando pelo meio. Trabalhando como o Felipe Luiz trabalhava na época de Jorge Jesus. Mas cansou depois dos 20 minutos do segundo tempo e o Felipe demorou demais para poder substituir, para poder colocar o Ayrton Lucas. Aliás, na estreia de um ex-lateral esquerdo do Flamengo, a gente tinha que ter mesmo um gol
de um lateral esquerdo, que assim como o Filipe Luís veio para o Flamengo aos 33 anos de idade, vindo da Europa, de um grande clube europeu. O Filipe começou a escrever sua história no Flamengo, recém-chegado da sua aposentadoria do Atlético de Madrid, e o Alexandro da sua aposentadoria da Juventus. A história começou maravilhosamente bem para o Filipe Luís. O Filipe pôde observar ontem alguns problemas da equipe, principalmente no aspecto físico. E tenho certeza que para o próximo jogo, nesse final de semana, o Filipe já vai cuidar melhor dessa situação, do tempo de substituição dos jogadores. Como eu disse, se não fosse o primeiro jogo do Filipe Luís, daria até para pesar na crítica. Mas, pelo primeiro jogo, o Flamengo apresentou jogadas ensaiadas com bola rolando, jogadas ensaiadas em bola parada, um aproveitamento de espaço muito melhor de Gerson, de Arrascaeta, de Nicolás de la Cruz, que meteu uma bola no travessão, inclusive, numa cobrança de falta espetacular. Tá bom, sofremos também 2 bolas na trave, mas aí é que tá os lugares, os locais, as situações de jogo que o Filipe tem que corrigir para daqui para frente. No mais, o Flamengo jogou muito bem, sem medo nenhum de falar. Foi a melhor apresentação rubro-negra desde 2019, na minha humilde opinião. Parecia mesmo o time do Jorge Jesus em campo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações para não atrapalhar o trabalho do Filipe Luís. Eu estou me restringindo a apenas um jogo. Não sei se daqui para frente o Filipe vai arrebentar, se o trabalho vai evoluir. Eu sei o que eu vi ontem. E o que eu vi ontem parecia o time de 2019, com muitos defeitos que 2019 não tinha, mas por conta de um trabalho que teve apenas 2 dias. Vamos continuar torcendo para o Filipe evoluir com essa equipe, vamos continuar torcendo para o Flamengo ficar cada vez mais a cara daquele Flamengo de 2019, só que sendo o Flamengo do Filipe Luís. Gabriel Barbosa fez, sem sombra de dúvidas, a sua melhor partida nos últimos 2 anos. Tiraram um gol dele que para mim foi legítimo. Antes disso, ele já havia tido participação em jogadas de ataque. Bruno Henrique foi fantástico ontem durante todo o jogo também. É inacreditável ver como o Bruno Henrique e Gabriel Barbosa estavam subutilizados na equipe do técnico Tite e como eles cresceram de produção com a confiança que o Filipe Luís deu aos dois. Se o Gabriel vai conseguir a renovação contratual, não sei. Eu sei que se ele continuar jogando como jogou ontem, as chances são boas dele vestir a camisa 99 no ano que vem também. Foi uma das melhores apresentações do Gabriel desde 2022. O gol que ele fez, para mim, foi legítimo. Não entendi aquela linha do VAR borrada, não entendi aquele... Parece que traçaram o VAR em cima do braço do Gabriel. Sinceramente, gente, vocês coloquem aí nos comentários, inclusive, o que vocês acharam sobre isso, porque para mim foi surreal a tomada de decisão do VAR em tirar aquele gol do Gabriel, que fez um partidaço ontem. Aliás, sabe quem vai fazer um partidaço também? Você. E para você fazer um partidaço, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo, no comentário fixado ou aí no chat e se tornar membro VVP. Por apenas R$ 1,99, você pode ajudar o nosso canal a permanecer aqui e a jogar sempre como o time do Flamengo jogou ontem, de prima nas informações, trazendo para vocês tudo aquilo que acontece nos bastidores do Clube de Regatas do Flamengo. A verdade sempre sendo prioridade. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Torne-se membro VVP hoje mesmo e dá essa moral pra gente. É só R$ 1,99. Não pesa no seu orçamento e no conjunto da obra faz a gente ser cada vez mais fortes. Tô contando com a sua ajuda. Clica aí e torne-se membro VVP. O Corinthians não pagou os R$500 mil que tem de pagar para usar o goleiro Hugo. Mas calma aí, o Corinthians tem até 24 horas depois do jogo para poder fazer o pagamento. Então o Flamengo aguarda que hoje ainda caia o depósito dos R$500 mil pela utilização do goleiro Hugo ontem no jogo. Caso não caia, existem cláusulas contratuais que o Flamengo pode e irá acionar para poder cobrar o dinheiro do Corinthians.
Peço para que você coloque aqui nos comentários a sua observação sobre o jogo de ontem. Curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui. Aliás, pessoal, ontem vocês viram, eu gravei apenas um vídeo, mas como vocês sabem, eu fiz a bariátrica há 2 anos atrás. E de época em época eu tenho que ir ao médico para ver se está tudo certinho. Calhou da minha consulta ser ontem, por isso ontem a gente não fez vídeos aqui no canal, tá? Fizemos um vídeo só, porque eu tive que ir na consulta. É preciso ir. Quem fez a bariátrica sabe que a gente precisa cuidar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa estar sempre checando como que a gente tá por conta dos efeitos da cirurgia, tá bom? Bom, mas se não bastasse apenas a apresentação maravilhosa do Flamengo ontem, ainda tivemos a boa notícia, horas antes do jogo começar, sobre a situação do terreno do gasômetro. Flamengo, Caixa Econômica Federal e Prefeitura do Rio de Janeiro chegaram a um acordo ontem sobre os valores envolvendo a complementação do terreno do gasômetro. Graças à intervenção do governo atual, dos amigos, vamos dizer assim, de Rodolfo Landim, porque teve muito desembargador, teve muita gente auxiliando aí nos bastidores, inclusive o deputado Pedro Paulo e também do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O Flamengo acertou com a Caixa o pagamento de 23,9 milhões de reais para complementar o valor do terreno do gasômetro. Vou contextualizar vocês. O Flamengo comprou o terreno do gasômetro por 138,2 milhões de reais no leilão acontecido alguns meses atrás, que você viu aqui no nosso canal. Passado isso, a Caixa entrou na Justiça e pediu, e a Justiça determinou uma nova avaliação do terreno. A avaliação foi feita e foi estipulado que o Flamengo teria que pagar mais 7,9 milhões de reais. Então o Flamengo, que já tinha pago 138,2, pagou mais 7,9 milhões. A Caixa, não satisfeita, continuou na Justiça pedindo uma readequação no valor financeiro. O Flamengo, então, através da figura do Pedro Paulo, que é um torcedor rubro-negro e que é deputado, foi junto com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falar com o Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, e com Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Brasília. E lá ficou acertado que Caixa e Flamengo conversariam a respeito de um valor mais justo para ser pago no terreno do gasômetro. Coisa de 15, 20 dias depois, Caixa, Flamengo e Prefeitura paralisaram o processo na Justiça. Pediram para que o processo ficasse paralisado por 90 dias, para que dentro desses 90 dias, fora das justiças, eles pudessem negociar e chegar num acordo. E foi isso que aconteceu ontem. O acordo firmado entre Flamengo, Prefeitura e Caixa prevê que o Flamengo deverá pagar à Caixa Econômica Federal mais 23,9 milhões de reais, totalizando aí 170 milhões de reais pelo terreno do gasômetro. Uma verdadeira pechinça se você pensar apenas na localização. O Flamengo terá uma cerimônia hoje na Prefeitura para tomar posse do terreno do gasômetro e logo em seguida tomará posse no terreno diretamente. É claro que o Rodolfo Landim precisava dessa situação até para favorecer a eleição de Rodrigo Durso de Abranches. É um ato eleitoreiro? Não é um ato eleitoreiro? Não nos interessa. Interessa que o Flamengo vai tomar posse em definitivo do seu terreno, onde um dia um dos presidentes do Flamengo iniciará e inaugurará o estádio do Flamengo naquela região. É claro que o Flamengo tem N coisas a fazer ali, tem uma limpeza de terreno que vai demandar milhões do Flamengo, tem que tirar uma série de instalações que lá estão para transferir para outro lugar, que aparentemente, num primeiro momento, é uma obrigação da Prefeitura do Rio de Janeiro e não do Flamengo, mas que vai gerar milhões de custos, vai demandar muito tempo para que isso seja realizado. Afinal de contas, 70% de todo o gás natural distribuído no Rio de Janeiro ainda é produzido ali
Então você não pode simplesmente chegar lá com um trator e derrubar tudo. É preciso mudar as instalações dali para outro local. Isso ainda não foi feito, não foi pensado pelo prefeito do Rio de Janeiro, mas deve ser algo para depois da eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Então ainda vai levar um tempo para que tudo isso se arranje, mas o fato é que o terreno é do Mengão. É muito gostoso começar o dia com duas baita informações dessa. A posse do terreno do gasômetro, que a gente tem que ter calma, paciência, para as coisas poderem acontecer no tempo certo, e também com a vitória do Flamengo em cima do Corinthians, sob o comando do Felipe Luiz, que a gente tem que ter calma, paciência, para que as coisas possam acontecer no tempo certo. Mas, sem sombra de dúvidas, são duas grandes notícias que a gente traz hoje com muita alegria e com muita satisfação. Curta, comenta, compartilha, torne-se membro VVP. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Tenha uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.